Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Tá bom? Beleza. Bom, nas últimas semanas eu tenho pensado bastante sobre um assunto que é um tanto quanto vasto, eu vou tentar aqui fazer um resumo, mas é um assunto que eu considero de máxima importância, principalmente se nós quisermos entender o motivo do nosso sofrimento. Afinal de contas, por que nós, seres humanos, sofremos? Por que o sofrimento existe? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Só que antes de responder essa pergunta, eu acho interessante a gente pensar sobre o que é que nós somos, afinal de contas. E nós somos espíritos. Eu não sou homem, não sou mulher, eu estou neste corpo. Eu sou um espírito. E a melhor definição para nós imaginarmos um espírito talvez seja algo como a chama de uma vela. Nós somos uma energia, uma essência que foi criada por Deus em algum momento. Então a gente tem um ponto de partida, mas nós não temos um término, nós não temos uma validade. Por isso a gente diz que o espírito é imortal, porque eterno somente Deus é, algo que não teve princípio e nem terá fim. Como espírito, me cabe aprender tudo aquilo que está disponível ao meu aprendizado. E é por essa razão que o espírito passa por diversas e diversas encarnações. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: porque quando eu chegar do lado de lá eu não vou querer voltar para cá. Pode até ser que não queira, mas será necessário que assim seja. Da mesma forma que essa não é a nossa primeira encarnação. Nós ainda vamos ter centenas, talvez milhares de reencarnações. A evolução é algo muito maior do que normalmente a gente consegue entender. Então olha que mecanismo interessante. Para que o espírito possa evoluir, Deus faz com que ele passe pelas mais diversas situações do mundo em que ele se encontra. Então, numa encarnação, eu posso nascer numa família rica. Noutra encarnação, eu posso nascer numa família pobre. Numa encarnação, venho como homem, numa outra, venho como mulher, para que o espírito assim possa aprender de tudo um pouco. Então, uma das primeiras causas do sofrimento humano é o apego que a gente tem à vida que a gente tem, porque essa vida é passageira, ela vai embora. Da mesma forma que várias pessoas importantes para vocês um dia existiram aqui na matéria e hoje já não existem mais. Então, esse é um mecanismo que nos faz pensar sobre a humanidade como um todo, e é cada vez mais importante que esse pensamento seja lembrado, porque parece que quanto mais o mundo progride, mais as pessoas querem criar fronteiras e barreiras. Hoje eu estou encarnado no Brasil, amanhã eu posso encarnar na Índia, na minha próxima encarnação eu posso vir na Rússia, na outra eu posso vir na China, porque se eu não passar pelos mais diversos países, aprender as mais diversas culturas e estar nos mais diversos graus social, como é que eu, enquanto espírito, aprendo aquilo que a vida tem para me ensinar? Então, tudo isso aqui é temporário. Às vezes eu falo, encontro bandistas que falam: aqui na minha veia corre a Umbanda. Legal, né? E amanhã, a hora que Deus fazer você nascer no Afeganistão? E aí, você vai conhecer a Umbanda lá? Não quero dizer com isso que a gente não possa ter as nossas paixões, os nossos afetos e as nossas preferências. Mas é importante a gente entender que isso é um processo para que a gente chegue em algum lugar, não é o fim da nossa jornada. Bem, e basicamente os espíritos dizem que existem duas grandes fontes do sofrimento humano. Uma está atrelada àquilo que passou, a outra àquilo que nós fazemos. Então, dentro das causas anteriores, aquilo que está ligado às nossas encarnações passadas, a gente também aprende que existem dois conceitos muito importantes no nosso entendimento, se a gente quiser entender a razão do sofrimento: as provas e as expiações. Muitas pessoas ouvem falar disso, mas não sabem de verdade o que significam esses dois termos. Podemos resumir que as provas são os desafios da vida. Às vezes as pessoas falam assim: eu tenho muita vontade de descobrir qual é a minha missão na Terra. Aí eu falo: aperta o pause.
Primeira definição: missão é para missionário. Missionário é o Chico Xavier, missionário é o Zé, é alguém que nasceu para fazer um bem na terra. Nós, espíritos comuns, temos quando muito tarefas. O que eu estou fazendo aqui é o cumprimento de uma tarefa, eu não sou um missionário. Entendem a diferença? Mas aquele que quiser, aí sim, descobrir a sua missão particular na terra, é simples, é melhorar-se em tudo quanto for possível. Ah, mas como é que eu faço isso? Observe o seu contexto, observe as pessoas que estão ao seu redor, onde Deus te colocou, ali está a sua missão particular, digamos assim. As pessoas da sua família, as pessoas com quem você se relaciona, onde você trabalha, aquilo que Deus te chamou para cumprir na terra, ali está a sua missão, não é nada grandioso. A gente não veio para mudar o planeta. Daqui a algumas poucas décadas, todos nós seremos esquecidos. E precisa ser assim, até como um mecanismo anti-vaidade. Não é? Então, nesse processo e nessas muitas encarnações, o espírito acerta e o espírito erra. E tudo aquilo que ele faz é rigorosamente contabilizado na justiça divina. Não só os nossos erros, os nossos acertos também. Então a gente pode imaginar que cada acerto que eu faço, cada boa ação que eu faço, quanto eu consigo crescer, progredir, evoluir, é como se isso me desse um crédito. E cada erro que eu cometo, cada ato mal, cada pessoa que eu firo, isso é uma dívida. Todos nós, ao retornarmos para o plano espiritual, vamos ter que encarar o balanço da nossa existência. A gente conseguiu crescer ou a gente passou por aqui só deixando tragédia? Tudo isso será rigorosamente contabilizado. Então, uma das primeiras razões do sofrimento humano vem do mal que ele faz a si e ao outro. Acho que não é preciso dar muitos exemplos, porque isso é uma coisa muito fácil da gente ver na sociedade, o quanto tem gente perdida, ignorante, ferindo a si mesmo e ferindo o próximo. Às vezes também escuto pessoas falarem assim: parece que vale a pena fazer o mal, porque olha aqui, eu estou fazendo bem, eu estou trabalhando, eu estou procurando evoluir, eu quero crescer, mas a minha vida é muito difícil, e lá na minha rua tem um mala sem alça que só dá dor de cabeça para a sociedade, e ele vive no bom e no melhor. E às vezes é mesmo, mas isso também é momentâneo, e isso também é parte do aprendizado dele. Não quer dizer que as coisas que ele faz se apagarão na história, não, ele vai ter que dar conta de cada pessoa a quem ele lesou. Por isso que a vida é muito séria, que não é uma brincadeira. E quanto mais a gente compreende isso, mais fácil fica viver bem, né? Então as provas são os desafios. Às vezes vocês podem dizer assim: nossa, mas minha família é muito difícil, ninguém se entende, é uma brigaiada, é um rolo danado. Muito bem, ali está a sua prova. Outros vão dizer: ah, me falta saúde. Outros vão dizer: eu não tenho sorte no amor. Então, se a gente parar para pensar sobre o contexto da nossa vida, a gente não só descobre a nossa missão, como também descobre onde é que a gente tem que atuar, o que eu tenho que fazer, para que quando eu retorne para o plano espiritual, eu volte vitorioso ou com mais créditos do que débitos. Muita gente também pensa assim, que a vida ela já está escrita, né? O famoso destino. Os espíritos dizem que não. O que acontece é uma espécie de planejamento reencarnatório, em que aquilo que é essencialmente importante para que o espírito possa viver é sim planejado, mas o que acontece entre um evento e outro corre pelo livre-arbítrio de cada um de nós. Isso é um conceito muito importante da gente entender, senão a gente não assume responsabilidade das nossas ações. Não estava escrito: ah, aconteceu o que tinha que acontecer. Não, nem sempre é assim. Isso é um ponto importante para essa responsabilidade. Então, nas múltiplas reencarnações, nos mais diversos povos, o espírito vai aprendendo, e ele vai acertando, e ele vai errando. E assim é até o fim do ciclo reencarnatório, quando a gente então conseguir atingir o grau máximo de evolução que a gente só pode imaginar, não é? Aí entra um outro conceito, que é o conceito de expiação. A expiação é a consequência do mal praticado. Enquanto a provação é o desafio, é o que me cabe fazer nessa encarnação, a expiação é quando a justiça divina me cobra os meus débitos. E esse é um mecanismo muito complexo,
mas muito interessante. O espírito ele vai se endividando. Chega uma hora que a justiça divina fala: para, a gente não pode permitir que ele continue, senão ele vai continuar causando tantas dívidas que ele não vai dar conta de arcar. Então vem a expiação, as consequências do mal praticado. É na expiação que a gente entende por que, por exemplo, do nada surge uma doença na nossa vida, inevitável, algo para o qual a gente não contribuiu. É a expiação que explica por que nasce uma criança com uma deformidade. É na expiação que a gente entende por que às vezes a gente passa por tragédias que viram a nossa vida de cabeça para baixo, sem qualquer causa aparente. Você está bem, no outro dia está tudo errado, sua vida virou do avesso. Do ponto de vista humano parece sempre uma injustiça, do ponto de vista espiritual é sempre um acerto de contas. Mas é claro que entender isso é uma coisa, conseguir passar por isso é outra. Aqui nós vamos começar com o entendimento, é um primeiro passo para isso. Então a expiação é o momento em que o espírito é chamado a prestar conta das suas dívidas. E ela chega muitas vezes de forma inesperada e é como uma tempestade. E há muitos anos atrás, o preto velho muito bondoso, o pai José do Congo, me falou assim: filho, diante de uma tempestade existem aqueles que correm para bradar contra os céus. E existem aqueles que vão procurar um abrigo seguro, seja do segundo tipo. Não lute contra a tempestade. Quando ela chegar, procura um lugar seguro. Procura se abrigar, porque toda tempestade tem começo, tem meio e tem fim. E quando ela passar, aí você pensa no que você vai fazer. As expiações também, às vezes, têm começo, tem meio, tem fim. Eu já vi isso acontecer, não é? Então, a gente já viu duas coisas. Aliás, três. O sofrimento, às vezes, é oriundo da posição que o espírito abandona para começar uma nova e ele não quer, ele resiste. Eu trabalhei com um rapaz, eu sempre conto essa história, que ele falava assim: cara, esse negócio de reencarnação deve existir mesmo, porque eu devo ter sido muito rico. E eu acho que ele realmente foi, que ele gastava todo o salário dele para comprar às vezes uma bermuda e uma camiseta, mas era da melhor marca possível. E ele falava: eu não aceito ser pobre, eu não sinto que... Ele tinha aquela coisa, o famoso espírito de rico. Eu falei: ah, capaz que foi mesmo, porque diferentemente de alguém que quer vestir bem, eu não estou falando disso, ele gastava tudo que ele tinha e o que ele não tinha para simplesmente ostentar. Falei: bom, você deve ter feito muito mau uso do dinheiro numa encarnação passada. E aí, como Deus te derrubou lá da onde você estava para vir numa família pobre, você teve que se desapegar daquela vida. Então essa é uma primeira causa de sofrimento. A gente se apega às coisas. A segunda causa de sofrimento vem das provas, os desafios que nos aguardam. Eles também geram sofrimento porque são justamente desafios. Vou contar uma coisa para vocês: eu nunca gostei de palestra. Até hoje eu não gosto. Mas um dia o preto velho me chamou e falou assim: eu tenho um desafio para você. Eu falei: para mim? Ué, eu quero que você comece a falar para as pessoas. Eu falei: eu? É você. Aí eu pensei e falei: nossa, mas eu não gosto de palestra. E ele falou: por isso que é um desafio. Eu falei: então tá bom, estamos aí até hoje. Então as provações, elas têm essa carga densa, essa dificuldade, também é uma causa de sofrimento. E depois vem a expiação, a consequência do mal praticado, que ele chega muitas vezes metendo o pé na porta, sem nem avisar. E todos nós podemos passar por ele. Aliás, como parte das minhas provações em específico, uma vez o Exu falou assim para mim: é bom que você faça bom uso da sua voz. Aí eu falei: por quê? E ele diz: porque no passado você usou a sua inteligência, a sua voz para desencaminhar as pessoas. Agora te cabe fazer o contrário, usar isso para encaminhá-las. E mesmo assim, se você ainda fizer muito bom uso, não se surpreenda se no fim da sua vida você terminar com câncer na garganta. Aí, tá bom? Aí você leva aquele choque, né? Respira fundo e é isso. A espiritualidade não é algodão doce, não é florzinha, muitas vezes é espinho. E às vezes para a gente crescer, a gente precisa ouvir verdades nuas e cruas, que nos assustam sobremaneira, mas nos mostram o que te cabe fazer aqui, por onde é que você tem que caminhar. E esse processo de conscientização não é fácil.
E aí a gente chega no outro ponto, que muita gente fala, mas é justo eu sofrer por uma coisa que eu não lembro? Mas o objetivo não é fazer você sofrer, o sofrimento é consequência de você estar aqui. O objetivo é o aprendizado. Não existem aqueles que aprendem com o conhecimento e aqueles que aprendem quebrando a cara. Isso cabe com a gente. Esse tanto de livro que os espíritos escreveram, não é porque eles não tinham nada que fazer lá e falaram, vamos encher esse povo de livros? Não, é para nos instruir. As palestras que acontecem como essa também não é para encher linguiça, é para nos instruir. Então a gente tem a possibilidade de aprender pelo conhecimento, pela reflexão, ou a gente pode aprender quebrando a cara. A gente pode sofrer mais, ou a gente pode sofrer menos no processo. E aqui eu vou fazer uma pausa. No campo da educação, existe um termo que tem sido bastante comum hoje em dia, que é a intervenção pedagógica. O que é intervenção pedagógica? O professor identifica uma dificuldade do aluno. Então ele vai pensar em alguma coisa, alguma atividade, algo que ele possa fazer para ajudar aquele aluno a trabalhar aquela dificuldade. A espiritualidade faz a mesma coisa. A nossa vida, ela é pensada, quando temos evolução para isso, em conjunto com os nossos mentores, que vão traçar um caminho na Terra para a gente. Isso é uma espécie de intervenção. Eles analisam, você está com dificuldade aqui, você está com dificuldade ali, então você vai passar por isso, você vai enfrentar isso. Mas existem aqueles espíritos que não aceitam, que são rebeldes, que não querem evoluir, não querem progredir. Quando isso acontece, então isso é decidido de cima para baixo. Da mesma forma que muitas vezes um professor, um conselho de classe, se reúne para decidir se passa ou se reprova aquele aluno, quando ele não conseguiu nota para isso. Não tem muita diferença entre o que a gente faz na Terra e o que se faz de lá, a não ser a extensão do compromisso, né? Então quando as pessoas falam, mas é justo pagar por algo que eu não sei? Veja, eu sempre digo assim, quem aqui honestamente já fez, já falou ou já viveu alguma coisa nesta vida que gostaria de esquecer? Levanta a mão. Muita gente, acho que metade, né? Então, se nessa vida vocês têm vontade de esquecer uma coisa que aconteceu aqui, imagina lá atrás. Imagina aquela alegria de um pai ou de uma mãe que pega o filho recém-nascido, que deve ser uma explosão de emoções, só que naquele momento ele fala assim, meu Deus, reencarnou meu pior inimigo com meu filho. Olha a confusão que é ser isso. Gente, a justiça divina é muito sábia, os mecanismos são muito sábios. A gente aqui não entende o quebra-cabeça por completo, né? Então, a gente esquece temporariamente por não suportar. Mas não porque Deus quer nos cutucar ou quer brincar com o nosso sofrimento. A gente não aguenta. Então, é como se passasse uma borracha e dissesse, esquece o que passou. Vamos olhar de agora em diante. O que você vai fazer com a vida que caiu no seu colo? É essa daí, seja boa, seja ruim, não importa, é sua. O que você vai fazer com ela? Bom, agora vamos para um outro ponto, né? Se parte do nosso sofrimento tem a ver com o que passou, parte do sofrimento tem a ver também com o que eu faço agora. As pessoas acham que tudo é coisa de vida passada. Não, as coisas têm que começar em algum momento. A todo santo dia nós podemos estar começando uma relação kármica com alguém complicadíssima. Então olha que interessante esse conceito. Nós também sofremos pelo mal que nós fazemos nesta própria vida, pela nossa negligência, pela falta de cuidado. Às vezes a dificuldade financeira que a pessoa passa não é porque ela está passando pela provação da pobreza, é porque ela foi preguiçosa, ela não quis estudar, ela não aprendeu uma profissão. A gente também tem que encarar essa realidade. Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma pessoa que ela vinha conversar com os guias e ela falava muito assim, vocês precisam ajudar para abrir meus caminhos. Vocês precisam ajudar para abrir meus caminhos. Um dia o Preto Velho falou assim, filho, até quando você estudou? Eu estudei até primeiro grau, como falava antigamente. E o que você sabe fazer? O que você aprendeu? Nesse tempo todo que você está aqui na Terra, você aprendeu a fazer o quê? Aí a pessoa falou, eu faço de tudo um pouco. De tudo um pouco ou não sabe fazer nada? Não, no fundo eu não sei fazer nada. Então qual caminho você quer que eu abra para você? Como que eu posso abrir um caminho se você não tem ferramenta nenhuma?
Eu te dou um terreno para trabalhar, mas você não tem uma enxada para capinar, então você está me pedindo o que no fim das contas? Às vezes é duro de ouvir isso, mas também é importante. Às vezes um relacionamento ruim que você tem, não é porque 22 anos atrás, quando eu comecei, as pessoas falavam muito de alma gêmea. Hoje quase não se fala, então acho que meio que o romantismo está em baixa, né? Mas muitas pessoas vinham falar isso, porque eu tenho um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, mas eu não posso largar porque ele é alma gêmea. Alma gêmea, aí o povo até brinca dizendo, né, que alma gêmea é uma coisa e alma algema é outra. Né? Porque tem gente que está preso, amarrado no estrupício e acha que está pagando dívida. Mas a encarnação não tem por objetivo fazer a gente aprender. Então qual o sentido de eu permanecer 50 anos junto com uma pessoa que eu botei? Só porque eu botei uma aliança no dedo? Eu estou fazendo aquilo para quem? A gente também tem que fazer esse tipo de reflexão. Então, muito do sofrimento que acontece nessa vida não tem nada a ver com o passado. É a nossa negligência, a falta de cuidado, a falta de interesse nessa própria encarnação. Então, essas são as duas grandes causas do sofrimento. E se a gente refletir e entender isso, o nosso olhar sobre a vida, ele muda completamente. Muda completamente. Porque se eu estou diante de um sofrimento inevitável, eu vou fazer o quê? O que me cabe ali é como no exemplo da tempestade. Eu me abrigo e espero que passe. Mas se eu previamente sei dos problemas e desafios que vêm pela frente, não é mais interessante que eu me torne uma pessoa prudente? Que eu não comece a pensar na minha vida desde já e comece a dizer, bom, o que eu preciso fazer para viver melhor? O que eu preciso fazer para que a minha vida seja, tanto quanto possível, uma vida boa de viver? Porque agora, preste atenção nisso, o que eu tenho conhecido de pessoas que têm uma vida mais ou menos, e mais ou menos para menos, é muito grande. E não precisava ser assim, mesmo quando se passa por duras provas ou expiações arrebatadoras. Ainda assim é possível encontrar alegria, é possível encontrar felicidade, mesmo nos contextos mais difíceis. Isso frequentemente não depende daquilo que Deus nos dá, depende frequentemente da minha posição diante da vida. É o que o Preto Velho falou, tem gente que quando ameaça a tempestade, ele vai lá fora e gritar contra o vento, gritar contra a chuva. Vocês devem conhecer gente assim, né? Ai, que sol está fazendo hoje, ai, que frio está fazendo hoje, ai, não aguento mais essa chuva, eu não aguento mais essa seca, não aguenta nada, tudo está ruim o tempo todo, porque o problema dela não está no tempo, o problema dela está aqui dentro, mas ela é cega, ela não vê isso. A insatisfação está dentro dela e ela joga essa insatisfação para o mundo. E é por isso que nada está bom. Ela pode ganhar na Mega Sena hoje, e daqui a um mês ela estaria cansada e reclamando da vida. Então, tudo isso que a gente está falando tem apenas um único objetivo, é nos despertar, acordar. Aqui na Terra nós somos como pessoas sonolentas, nós estamos dormindo frente àquilo que mais importa. E nisso os anos vão passando, o tempo vai passando, e se acordar, nem todos acordam nessa mesma vida. Quando acorda, acorda do outro lado, acorda no plano espiritual. E aí quando toma ciência da vastidão da vida, de tudo que lhe cabia fazer e do que ele fez, bate aquele desespero e fala, poxa, eu não aproveitei, eu não aprendi tudo quanto eu podia aprender. Hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Ogum, né? Também a São Jorge, pelo sincretismo. E eu sempre digo o seguinte, não importa se você reza para Ogum, se você reza para São Jorge, importa é que você reze. E uma das características, né, atribuídas a ele mitologicamente é como Senhor dos Caminhos. Frequentemente eu sempre digo, né, aproveite essas festividades e a energia que é trabalhada ali para abrir a cabeça, abrir a consciência, não para ficar pedindo coisas, porque as entidades não têm coisa para nos dar, porque as entidades dão força, dão luz, dão clareza, discernimento, nos apontam o caminho, o resto é com a gente. Então espero que hoje, com a força de algum, que cada um de nós possa descobrir o nosso caminho, que aliás essa é uma coisa também importante. Há uns anos atrás, num trabalho como esse, o Caboclo falou uma coisa bem bacana, né? Será que a gente tem que pedir para as entidades abrir os nossos caminhos? Ou nós temos que pedir que elas nos ajudem a encontrar o nosso caminho?
Entende a diferença? Se eu não sei qual é o meu caminho, eu vou pedir para abrir o quê? Então, se tiver uma coisa que seja aberta hoje, seja a nossa cabeça, o nosso coração, para que a gente aproveite essa energia, consiga chamar para a nossa vida essa força guerreira e nos colocar em marcha sempre com uma felicidade. Que assim seja.